Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, os alunos Benício, Bruna e Catarina conversam com a Vanessa Comar sobre o papel do embriologista e a saúde da mulher. Oi, eu sou o Benício Carcelli. Oi, eu sou a Catarina Macário. Oi, eu sou a Bruna Barros e hoje estamos aqui com a Vanessa e vamos falar um pouco sobre o papel do embriologista e a saúde da mulher nos dias atuais. Oi, sou Vanessa Comar, sou embriologista há 21 anos e é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Imagina! Vamos começar introduzindo, como o nosso bate-papo aqui, o que é ser um embriologista e o que faz? O embriologista, ele é um profissional da área da saúde, especialista em técnicas de reprodução humana assistida, exclusivamente da parte laboratorial, né? O que ele faz, ele manuseia gametas e embriões para ajudar casais inférteis a terem filhos, exclusivamente da parte do laboratório. Em palavras assim mais simples, ele ajuda a formar embriões para casais que não conseguem engravidar de maneira natural em casa. E o objetivo, claro, é ter o bebê em casa. Isso é o embriologista. E, na verdade, o embriologista ele tem diversas funções dentro do laboratório que abrange desde o controle de qualidade do laboratório até as técnicas mais avançadas de fertilização in vitro, né? Então, é uma série de técnicas que a gente pode nomear aí. Não sei se vocês já ouviram falar em inseminação artificial, fertilização in vitro, não sei se vocês já viram quando tem a injeção de um espermatozoide num óvulo. Então, o que a gente faz especificamente é ajudar o encontro dos gametas para formar embriões e depois ter um bebê em casa. Claro que existem muitas outras coisas, por exemplo, a preservação da fertilidade para a mulher que quer adiar a maternidade. Então, tem muitas funções do embriologista dentro do laboratório. E de todas as funções, qual é que você mais gosta? Eu assim, gosto muito de todas as funções. Tem algumas que eu menos gosto, mas eu principalmente gosto de fazer a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide no óvulo, que quando você coloca o espermatozoide no óvulo. Eu acho bem interessante, faço isso há muito tempo, mas mesmo assim, cada dia é uma surpresa para mim. E o que você tem que se formar para poder ser embriologista? Você tem que se formar, tem algumas graduações específicas para você ter o direito de ser embriologista. Medicina, biomedicina, biologia, farmácia e veterinária, se você quer atuar na parte de reprodução assistida animal, porque também existe a reprodução assistida animal. E além do filho, claro, quais são as consequências que pode trazer para a mulher fazer esses procedimentos? Pode, às vezes, ter alguma consequência de forma negativa? Pode sim, na verdade assim, são bem baixas as consequências. Então, num tratamento de fertilização in vitro, a mulher ela recebe um estímulo de hormônios, né, para hiperestimular os ovários, para quanto mais óvulo a gente tiver. Óvulo é o gameta feminino. Quanto mais óvulo a gente tiver, melhor é. E às vezes ela pode ter um desconforto abdominal, esse tipo de coisa. Uma outra coisa pode ser um hiperestímulo ovariano, quando ela produz tanto óvulo lá dentro dos ovários, que ela acaba tendo um inchaço no abdômen e isso precisa ser retirado. Fora, uma outra coisa que pode acontecer é a gravidez ectópica, quando o embrião ele implanta nas trompas e não no útero, onde ele deveria implantar. Então, essas são as complicações. Gestação múltipla, esse tipo de coisa que também naturalmente, sem a fertilização in vitro, pode acontecer. Mas na fertilização in vitro, praticamente são essas complicações, as gerais, assim. E em todos, assim, os anos que você trabalha com isso, qual foi a pior complicação que já teve, assim? A pior situação que eu já passei foi num hiperestímulo, chama síndrome do hiperestímulo ovariano. Quando produz tanto óvulo, ele começa a produzir uns hormônios que traz uma desidratação. O abdômen ele fica muito inchado e a paciente teve que ir para UTI. Isso era ano novo, sabe? A clínica super preocupada, porque perdeu o controle da produção de óvulos, recrutou tantos óvulos, eles começaram a produzir hormônio no corpo e começa a ter essa desidratação. E desidratação é uma coisa super séria, super grave, independente de ser fertilização in vitro ou não. Então, esse foi o maior desafio que eu tive em termos de consequência de tratamento de fertilização in vitro. E qual foi sua reação na hora que tudo isso aconteceu? Tipo, você já tinha uma medida, assim,
aplicada sobre isso, tudo já sabia o que fazer? Na verdade, isso fica mais a critério da parte clínica, que são os ginecologistas, né? Então, eles que conduzem esse tipo de processo. Quando a paciente tem uma síndrome de hiperestímulo ovariano, não é o laboratório. O laboratório, obviamente, fica preocupado, obviamente, pô, o que está acontecendo com a paciente, etc. Mas quem conduz esse tipo de situação é o clínico, é o ginecologista. E vocês, eu não sei onde você trabalha, né? Pode até ser uma pergunta, mas eu queria perguntar se vocês têm alguma equipe. Por exemplo, se você é embriologista e tem um médico, tem uma ginecologista que acompanha a gravidez, como é que funciona? Super legal sua pergunta. Eu trabalho aqui numa clínica que se chama Reprodu, com o Dr. Afonso, ele é um ginecologista. Não sei onde é. Ele é um ginecologista bem antigo, aqui importante na cidade. Especificamente na Reprodu, só atuo eu como embriologista, porque o número de casos é pequeno, é baixo. Aliás, é uma cidade pequena para ter uma clínica de fertilização in vitro, então eu acho maravilhoso o Dr. Afonso ter dado essa oportunidade para os casais aqui da cidade e da região. E dentro de uma clínica de fertilização in vitro precisa do ginecologista, que é quem vai conduzir o tratamento na parte clínica, na indução dos hormônios, esse tipo de coisa, no diagnóstico, para ser super assertivo na parte de recrutamento de óvulos e mesmo em infertilidade masculina. E aí tem a parte do laboratório, tem a enfermagem. Quando vai fazer uma aspiração de óvulos, tem o anestesista, então tem um centro cirúrgico, tem uma recepcionista, tem uma moça da higienização. Então tem uma equipe sim. A nossa equipe aqui da Reprodu é uma equipe que tem um integrante de cada setor, mas tem todas essas especialidades dentro da equipe de reprodução humana. E agora, falando sobre a infertilidade dos homens, como isso funciona, assim, tipo, as consequências que pode trazer pro homem? Na verdade, assim, as consequências você tem que fazer primeiro o diagnóstico, Benício. Então, só para vocês terem uma ideia, a estatística de casais inférteis é cada vez maior. Então, 20% dos casais são inférteis. Então, de cada 10 casais que vocês conhecem, 2 não conseguem engravidar. E depois eu posso puxar para outro assunto que é super interessante. Dessa infertilidade, 40% é fator feminino, 40% é masculino e 20% dos dois. Então a gente acha que geralmente é a mulher, mas não necessariamente. Na verdade é igual. Os homens, eles têm uma forma de diagnóstico mais fácil, que é através do espermograma, né? Então é muito mais fácil. Aí o paciente vai lá, por exemplo, vai o casal. Ele caracterizou infertilidade. Como que você caracteriza infertilidade? Para pacientes com menos de 37 anos, se você tem 1 ano de relação sexual na sua casa sem contraceptivo e não consegue engravidar, você caracterizou uma infertilidade. Acima de 37 anos são 6 meses. Então você tem que procurar um especialista, uma clínica de fertilização in vitro. Chegando lá, o clínico, o ginecologista, no caso, o Dr. Afonso, por exemplo, ele vai avaliar a mulher. A mulher, ela é jovem, ela tem a produção de óvulos, ela tem os hormônios ok, e vai fazer o espermograma com o homem. Viu-se que no espermograma dele ele tem uma baixa concentração de espermatozoides, por exemplo, que não dá para ter filho em casa. Tem que fazer uma fertilização in vitro. E aí vai ser conduzido todo o tratamento. Então, é dessa maneira que funciona. Por exemplo, pode ser que chegue e vá fazer o espermograma e a gente não encontre nenhum espermatozoide, né? Então aí você não tem espermatozoide no ejaculado. Aí você tem que conduzir para uma aspiração de epidídimo ou de testículo. Aí vem um urologista de fora, entendeu? Então depende caso a caso. Mas é mais raro, né? Ou não? Não é assim raro. É menor a incidência de infertilidade masculina, por exemplo, 90% é baixa concentração ou baixa motilidade ou a morfologia do espermatozoide que naturalmente não tá dando para engravidar. Sim. Os outros, aí é porque tem ou alguma obstrução no canal que o espermatozoide vai lá para o ejaculado, ou tem uma parada na produção do espermatozoide ali no testículo, tem que ser investigado. É menor a incidência, mas não é raro. Eu queria perguntar que você falou que a taxa de infertilidade a cada 2 casais, né? Não, a cada 10 casais, 2 são inférteis. O que leva a acontecer isso? É uma coisa que eu não esperava, assim. Eu imaginava. Na verdade, tem diversos fatores. Tem os fatores, assim, do próprio paciente, né? Às vezes, por exemplo,
a paciente ela tem uma doença que se chama endometriose, não sei se vocês já ouviram falar, Sim. é um fator de infertilidade, ovários policísticos, então tem uma série de causas. Os homens também, às vezes os jovens, por exemplo, que usam testosterona, eles acabam atrofiando as células tronco do testículo e nunca mais produzem espermatozoides. Aqueles que tiveram uma infecção e tem uma obstrução no canal que sai o espermatozoide pré-ejaculado. Então tem uma série de fatores. Mas é tão interessante que todo mundo fica surpreso com isso, na questão de 20% dos casais. E hoje, Bruna, eu vou te falar que ainda é mais. Por quê? Porque hoje existem casais homoafetivos que buscam uma clínica de fertilização in vitro. Existem pacientes com câncer, por exemplo, que precisam fazer a preservação de fertilidade, tanto homens quanto mulheres. Então, a demanda, o aumento é cada vez maior. Mas dos casais tradicionais, homem e mulher, 20% por uma série de fatores. E ainda tem muita gente que procura porque a gente vê que cada vez mais, né, as pessoas não querem mais ter filhos, né? Tem 1 ou 2 filhos. Ainda tem muito essa procura? Tem muito e cada vez mais. Sério? Cada vez mais. Assim, o aumento da procura em clínica de fertilização in vitro é cada vez maior. Eu comecei minha carreira há 21 anos e era raríssimo as pessoas que procuravam. Hoje a gente não para e a gente, em congressos, vê isso, principalmente por essas questões, pelo casal homoafetivo, pela questão que hoje a gente tem tecnologia, por exemplo, para um homem que tem HIV, de retirar, lavar o sêmen para não ter uma transferência vertical, doenças sexualmente transmissíveis. Tem aqueles que são cadeirantes. Então, tem uma série de possibilidades que aumentam a demanda. Então, cada vez mais tem as mulheres que querem preservar a fertilidade, por exemplo, aquelas que querem adiar a maternidade ou aquelas que não têm parceiro. Então, cada vez mais congelam os óvulos. Isso. Nossa, que interessante. É muito E bonito. que futuro você enxerga para a sua profissão da saúde nos próximos anos, assim, no Brasil? Eu enxergo assim um futuro extremamente promissor, principalmente para quem quer seguir, para quem está pensando agora o que fazer daqui para frente profissionalmente. Eu acho que esse universo da fertilização in vitro, esse universo da reprodução assistida é muito promissor, cada vez mais, porque é tão específico, Benício, cada vez mais tem procura e menos profissionais que fazem isso. Então, além da demanda ser muito grande, poucas pessoas especialistas, porque a gente, como embriologista, tem que ser assertivo, a gente não pode errar, então é muito treino, é muito tempo de carreira para você poder estar aprimorado é um sonho de um casal. E não é só dinheiro, é muito mais do que isso, é um sonho, é expectativa. Se eu fico ansiosa no laboratório, imagina o casal. Então, como tem poucos profissionais especialistas, cada vez mais eu acho que as pessoas vão procurar. E mais do que isso, as tecnologias hoje, inteligência artificial, procedimentos mais aprimorados no laboratório, até para você fazer uma avaliação do embrião, se ele tem coisas genéticas que pode causar um aborto, essas coisas, estão mais na nossa mão, a gente tem mais acesso a isso. Então, assim, eu acho que a fertilização in vitro vai aumentar muito em países como Japão, Finlândia. 90% dos casais fazem tratamento de fertilização in vitro. O Japão, ele até incentivava os casais a ter filhos, né? Exatamente. A Polônia também, hoje eu estava vendo essa semana uma reportagem, a Polônia também, o governo paga para os casais terem mais filhos, então... Eu queria perguntar já junto, porque você falou do negócio de ter um sonho, mas eu posso estar sendo leiga em falar desse assunto, mas tem casos que não funcionam, tipo, pra mulher conseguir ter um filho, mesmo... Tipo assim, tentando mesmo a fertilização, acho que in vitro, né? Assim, não... Tem casos que não funcionam? Com certeza. Muitos casos não funcionam, Cacau. Assim, na verdade, Catarina, muitos casos não funcionam. A gente tem uma estatística aí de 40% em taxa de gravidez, colocando todas as idades, porque quanto maior a idade da mulher, mais difícil fica, né? Então, aí vem a questão, por exemplo, da ovorecepção.
A paciente, ela tentou 10 anos. Gente, tem gente que tenta 30 ciclos de fertilização in vitro, sabe? É um desgaste muito grande. É uma coisa E às vezes a pessoa pode desistir lá na frente, né? Com certeza. Aí é isso que é difícil. É isso que é difícil. Só que eu falo assim, enquanto tiver óvulo, enquanto tiver espermatozoide, dá pra acontecer. Mas eu acho que o clínico, o ginecologista, ele vai conduzindo e vai entendendo, o casal já tá desgastado emocionalmente, então, vamos tentar outra técnica, ou vamos tentar com o óvulo de uma doadora, que é um óvulo mais jovem, que tá mais saudável, enfim, são várias vertentes que podem acontecer, mas sim, Catarina, assim, a maioria dos casos não dá certo, mas se o casal é persistente, ele vai chegar o bebê na casa dele. E juntando disso, eu queria perguntar como é que, tipo assim, tem muitas questões emocionais envolvidas, certo? Já que é um filho, tudo. Como é que você lida com isso? Porque a gente pode ver que, por exemplo, uma mulher tanto quanto para uma mulher quanto para um homem pode ser muito desgastante ficar nessa tentativa de ter filho, tudo, e não conseguir, mesmo assim, por exemplo, ir na clínica e não conseguir. Então, tem muitas questões emocionais envolvidas, certo? Como é que você lida com elas e como é que elas são normalmente? Essa é a parte crucial do tratamento, né? As questões emocionais do casal. Claro, assim, eu sou da parte do laboratório. O laboratório, ele tem menos contato com o casal, menos contato com o paciente. Clínicas grandes, elas têm o tratamento psicológico, tem psicólogo envolvido, porque precisa. Gente, a gente nasceu como ser humano para reproduzir. A finalidade do ser humano é reproduzir e perpetuar a espécie, como qualquer mamífero. Então isso é intrínseco de dentro do nosso DNA. A gente tem esse desejo, que às vezes é inconsciente, mas a gente tem esse desejo. Então, o casal que não consegue ter filhos, eles naturalmente são amargurados, entre aspas, eles são tristes, eles estão num projeto que é o sonho da vida deles. Então é algo muito emocional, é algo muito profundo para eles. Para vocês terem noção, tem uma estatística que o casal se preocupa mais em como ele vai ser atendido na clínica, em como ele vai ser recebido, do que se tem troca de material no laboratório. Eles são tão sensíveis, eles estão tão sensíveis para o tratamento que eles precisam de acolhimento. E isso, claro, tem a parte da psicologia, e nós, como profissionais, mesmo dentro do laboratório, a gente se importa como se fosse alguém da família. E comigo, particularmente, eu tive a oportunidade de fazer o tratamento da minha irmã, de primos, etc. O tratamento da minha irmã durou anos, e eu mudei como embriologista por causa disso, porque quando o emocional tá perto de você, muda tudo, né, gente? Então, essa é uma questão super importante, porém, não é uma questão específica do laboratório. A gente faz a nossa parte o melhor. A gente se importa, esse casal de novo tá vindo aqui, como eles estão, tal, chorou muito, não sei o que, esse tipo de coisa, mas o tratamento direcionado com psicólogo, com a terapia em casal é muito mais assertivo, né? A parte que a reprodução atua. Uma pergunta que eu tenho que fazer é na inseminação artificial que você consegue escolher que o casal escolhe o sexo do bebê? Não, na verdade não. Existe a inseminação artificial, ela é uma técnica de baixa complexidade. O que é isso? É quando a gente não precisa retirar o óvulo da paciente. Então, ela faz um controle da ovulação com o ginecologista, e no momento ideal da fertilização dentro da própria mulher, o marido vai lá, colhe o espermatozoide, o laboratório processa, escolhe os melhores espermatozoides, e isso é colocado dentro do útero da mulher, né? Isso é a inseminação intrauterina, inseminação artificial, porque as pessoas acham que a inseminação artificial é a fertilização in vitro, mas não. Então, no caso, é diferente, é de baixa complexidade. No caso da inseminação artificial, não dá para escolher o sexo. Agora, a fertilização in vitro, quando retira o óvulo da paciente, processa o sêmen, forma um embrião dentro do laboratório, existe um procedimento que se chama biópsia embrionária. Você tira um pedaço do embrião, manda para um laboratório de genética, não é no laboratório de fertilização in vitro que isso é feito, você manda para o laboratório de genética, e aí ele vai ver quais são os cromossomos que tem ali, se é XX, XY, etc. E aí sim você sabe qual é o sexo do bebê. No Brasil, a sexagem é proibida. Então você não pode fazer a biópsia embrionária para saber sexo. Você pode fazer por indicação, por exemplo.
Paciente que tem aborto de repetição, você tem que fazer a biópsia embrionária para saber se o embrião é normal. Aí, porque você já vai estar fazendo a biópsia, você já sabe o sexo do bebê. Tá? Então, especificamente a sexagem você não pode fazer no Brasil. Mas em outros países ela é legal? Em alguns países, cada país tem sua legislação, sim. Em alguns países ela é legal, sim. Entrando já nesse assunto, como é que vocês lidam com questões éticas? A gente colocou aqui como exemplo escolha e descarte de embriões. Como é que funciona? Na verdade, a gente segue rigidamente as regulamentações, né? Tanto da Anvisa quanto do Conselho Federal de Medicina, que estão sempre sendo atualizadas. Então, a gente tem que seguir exatamente o que são as normas. E também a gente segue diretrizes internacionais. Mas, por exemplo, para a escolha do embrião, a gente tem parâmetros para avaliar o embrião. E quando a gente percebe que o embrião, por exemplo, está parado, é o terceiro dia ele tem 8 células, é o quarto dia ele tem 8 células, é o quinto dia ele tem 8 células, ele está parado. Ele não é um embrião que vai para frente, é um filtro naturalmente. Então, esse embrião ele é considerado inviável, ele pode ser descartado. Né? Então, é claro que existe uma avaliação do embriologista em relação à qualidade do embrião para saber se ele pode ser descartado ou não. Agora, por exemplo, embriões viáveis. Aqueles pacientes que tiveram... o paciente foi lá, formaram 10 embriões, transferiram 2, engravidou, nasceu o bebê, por exemplo, ficou grávida, nasceu o bebê, voltou 2 anos depois, quis descongelar aqueles embriões que estavam congelados, engravidou de novo, agora tem 4 filhos. Não quer ter mais, ele tem mais 6 embriões lá no laboratório, congelados. Ele tem o direito de escolher, mesmo sendo embriões viáveis, ele tem o direito de escolher, ele tem 3 caminhos. Ou ele pode doar os embriões para outros casais, né, que são inférteis. Sim. Ou ele pode descartar os embriões, se eles estiverem há mais de 3 anos congelado. Ou ele pode doar para pesquisa, né? Então, essa é a legislação vigente no Brasil. Interessante. E a maioria... Pode ir. E a maioria dos casais opta por qual caminho? Que você que você percebe mais? Descarte. Antes, a maioria dos casais optavam pelo caminho da pesquisa. Mas o Brasil tá parado na pesquisa. Olha que pena. Porque os embriões, eles são células-tronco. Sim. Eles são células-tronco totipotentes. Aquela que consegue se diferenciar em todos os tecidos, os nossos tecidos. Então, infelizmente, a gente não tem para onde direcionar esses embriões para pesquisa. Então, por conta disso, eles optam geralmente pelo descarte. Porque tem a manutenção, né, do embrião. Eu, por exemplo, eu tenho óvulos congelados, meus óvulos congelados. Então, anualmente eu pago R$1.000 da manutenção. Então, o casal, ele já tem 4, no exemplo que eu dei aqui, ele já tem 4 filhos, ele não tem perspectiva, ele tem uma questão religiosa, por exemplo, e ele não quer doar para outros casais, ele vai, então, optar pelo descarte. E quais são essas questões éticas em meio às células embrionárias? Você falou. Na verdade, tem uma série de regulamentação da pesquisa em células embrionárias, que aí é mais, Catarina, para os centros de pesquisa. Mas hoje a gente não tem lugar que faça pesquisa porque está parado por questões burocráticas do Brasil, de Anvisa, dessas coisas. E falando, você tinha falado do negócio de congelamento de óvulos, que você mesmo comentou que fez, como é que funciona aí também, tipo assim, existe algum tempo em que precisa fazer o descarte ou você pode deixar para sempre congelado? Como é que funciona isso? Porque tecnicamente não tem um tempo determinado, né? Exatamente. Os óvulos, os embriões e os espermatozoides a gente congela em nitrogênio líquido. Né? O nitrogênio líquido ele é uma temperatura de menos 196 graus Celsius. Então ele para a metabolização de qualquer célula, né? Então, de um óvulo, de um espermatozoide, dos embriões, ele para essa metabolização. Então, você deixa ali congelado sem tempo determinado para descongelar. Os meus óvulos, por exemplo, eles estão congelados há 11 anos. Quando veio a técnica do Brasil, pro Brasil, eu congelei meus óvulos, assim. Então, ele não tem um tempo determinado. E funciona da seguinte maneira. A paciente quer adiar a maternidade, ou ela é solteira, ou ela não quer priorizar a carreira, enfim.
uma série de coisas também para pacientes com câncer, tá? Até pacientes jovens com câncer que precisam congelar os óvulos. O que acontece? Você faz o estímulo, como a fertilização in vitro, o ginecologista faz o estímulo, recruta o maior número de óvulos possível, recupera esses óvulos, o laboratório congela e isso fica por tempo indeterminado. E esse congelamento pode ser muito raro, mas pode trazer alguma consequência para o corpo da mulher? Para o corpo da mulher, não, o congelamento. Mas para os óvulos, para os embriões, assim, por exemplo, vamos descongelar. Eu vou descongelar os embriões. Congelei um embrião que estava 100% com as células vivas. No momento do descongelamento pode ter perda. É raro não, existe uma porcentagem. 95% de todas as células sobrevivem. Né? Mas pode acontecer de não sobreviver. Hoje as técnicas são tão aprimoradas que é cada vez menor essa estatística. E você falou de... Eu não sei quem perguntou, se foi a Catarina, não sei. E você comentou de óvulo de doador, assim. E, tipo, como que funciona assim? É uma cirurgia que faz mesmo? Como que é? Na verdade, é a mesma coisa que um estímulo, Benício, para fertilização in vitro. Então, vou dar um exemplificar para ficar claro. Uma paciente jovem, ela não consegue engravidar, o fator dela é masculino, o marido quase não tem espermatozoide, ela não consegue engravidar e ela não tem dinheiro para pagar o tratamento. Ela vai no ginecologista, tal, ó, você gostaria de doar uma parte dos seus óvulos? Você vai fazer o estímulo dos seus óvulos e você gostaria de doar? Se ela decide pela doação, a gente tem uma fila de receptoras, porque muitas mulheres não produzem mais óvulo. Muitas mulheres vão procurar um tratamento de fertilização in vitro com 40, 41, 42, 43, como se fosse tranquilo, né? Então, não é. Então, ela parou de produzir os óvulos, então aí ela se chama ovoreceptora. Aí a gente avalia as características, se são próximas as características, e a ovoreceptora ela paga uma parte do tratamento da doadora. Então, essa paciente mais jovem, que tem fator masculino e que produz óvulo naturalmente, tem saúde nos óvulos dela, ela pode doar e a receptora pode receber. E aí o espermatozoide aqui da receptora é do marido da receptora. Então, geneticamente, só é o óvulo da doadora que tá indo gestar na receptora. Deu pra entender, gente? Sim. E Sim. o que pode desencadear uma mulher não produzir mais óvulos? Ou poderia, tipo assim, teria chances de alguém, tipo, nunca praticamente ter produzir? Sim, pode acontecer sim, Catarina. Então, existem mulheres que não produzem óvulo, existem aquelas que têm menopausa precoce, é um fator de infertilidade, tá com 25 anos e praticamente não produz mais óvulos. E a idade da mulher também contribui com isso. A mulher ela pode ter 45 anos e produzir ainda poucos óvulos, mas a qualidade deles não permite que eles deem um bebê. Eles não conseguem evoluir, porque existe na mulher um relógio biológico. A partir dos 35 anos, a taxa de fertilização, de qualidade embrionária, ela diminui. Então, é isso que desencadeia a falta de... o que surge aí a ovoreceptora. Sim. E vocês têm algum limite, assim, de idade? Porque a gente sabe, né, que, como você falou, depois dos 35 tem algumas consequências, né? Por exemplo, quando a mulher tem mais de 40 anos, resolve ter um filho, às vezes ele tem alguma alteração nos cromossomos. Como é que funciona? Como é que vocês lidam com essas questões, assim? A gente avalia primeiro qual vai ser a produção, a gente fala em folículos antrais, né? Há uma avaliação nos ovários para ver os folículos, para ver se ela ainda tem a possibilidade de produzir óvulos. Vamos supor que ela tem 45 anos e ela tem uma saúde física perfeita. Só que ela tem poucos folículos antrais. Aí tenta fazer a aspiração, tenta produzir o embrião, tenta transferir. Ela vai fazer o estímulo ovariano até a parte que, não dá mais, tá? Agora, por exemplo, na legislação, uma paciente, ela só pode engravidar por fertilização in vitro até 50 anos. Ela só pode transferir um embrião, não necessariamente o óvulo é dela, pode ser de uma doadora, mas ela só pode transferir o embrião se
houver uma avaliação do ginecologista se ela não tem risco de trombose, de gestação múltipla, esse tipo de coisa que pode dar complicações para a própria mulher, porque o envelhecimento, ele também tem as consequências dele no corpo feminino. E, por exemplo, tipo, você tinha comentado que vocês não lidam com que em lugares maiores já tem psicólogo lá, tudo pra lidar, por exemplo, com a gravidez. Não dá certo esses negócios. Mas eu queria perguntar, tem casos onde vocês ficam presentes e dão suporte durante toda a gestação? E como é que funciona se derem esse suporte? Tipo, como é que funciona essa fase de gestação de uma pessoa que tem o sonho de ter, mas não consegue? Assim, o suporte depende da clínica. Então, por exemplo, aqui especificamente na Reprodu, o Dr. Afonso também é obstetra. Então, a paciente engravidou por fertilização in vitro, ela pode procurar outra obstetra, ela pode ir para outra clínica, fazer uma clínica específica de obstetrícia, fazer o pré-natal, ou ela pode continuar na Reprodu, especificamente fazendo o pré-natal com o Dr. Afonso. Né? Então, esse é o acompanhamento da gestação. E aí ela tem filho com o Dr. Afonso, porque o Dr. Afonso faz parte. Agora, existem clínicas de fertilização in vitro que são só de fertilização in vitro. Os ginecologistas, eles não atuam na obstetrícia, eles só fazem o tratamento de fertilização in vitro. Então, engravidou, se direciona para outro profissional, que a gente fala. Respondi sua pergunta? Sim. Ah, então tá bom. Muito obrigada. De nada. Então, gente, é isso. Obrigado por assistirem nosso podcast. Obrigada, Vanessa, por ter participado. Foi muito gostoso essa conversa aqui. E é isso. Muito obrigada pelo convite e parabéns, viu? Pelo podcast, gente. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.